Voltamos, pessoal. E eu falei para você, com a minha máscara do São Paulo. Fomos campeões de novo do mundo domingo. E já me limpei, né? O duro não é ficar sujo. O duro é a bronca em casa. Aí, nossa, você é esmanzelado, você não toma cuidado. E é verdade, né? Mas concorrer em elegância com a professora Luciana não é fácil, né? Vocês há de convir comigo. Então, perto dela, você é sempre um relaxado mesmo, né? Não tem jeito. Mas eu queria continuar com vocês agora, para nós falarmos de uma questão interessante, que é a interposição simultânea de dois recursos. Isso é uma exceção. Por quê? Nós vimos desde o início que um dos princípios do direito é que só cabe um recurso para cada decisão. Então, cada decisão há um recurso específico. Todavia, existe uma hipótese, que e não é uma exceção. É quando você interpõe simultaneamente o recurso extraordinário e o recurso especial. Mas, professor, o senhor está dizendo que entramos com os dois recursos ao mesmo tempo? É. Eu nunca tinha visto isso. Verdade. Não tem dois recursos sobre a mesma questão. No entanto, aqui tem. Só que eu disse que é uma exceção e também não é. Por quê? Quando você tiver uma única decisão e você for entrar com os dois recursos contra a decisão, você vai atacar em cada um desses recursos uma matéria específica. Por quê? Pode ser que uma decisão, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Paraná, ela trate de um ponto de uma questão constitucional, em outra de uma questão infraconstitucional. Então, nesse caso, nesta hipótese, você vai entrar com os dois recursos. Você vai entrar com recurso especial para atacar a matéria infraconstitucional e vai entrar com o recurso extraordinário para atacar a matéria constitucional. Obviamente, você perdeu as duas, né? Você perdeu as duas questões. Foi contra o teu recurso. Puxa, levei pau aqui na questão constitucional e levei pau aqui na questão infraconstitucional. Então, eu tenho que recorrer. Nesse caso, você vai entrar perante o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná com o recurso especial e com o recurso extraordinário. Mas aí que vem os detalhes. Professor, eu posso entrar com um recurso só? Não. Aí que está. Se você entrar com recurso especial, obrigatoriamente você tem que entrar com recurso extraordinário. E se você entrar com recurso extraordinário, você obrigatoriamente tem que entrar com recurso especial. Você tem que entrar com os dois conjuntamente. Não existe essa possibilidade de entrar com um recurso e o outro não. Tá? Esse negocinho aqui é um saco. Toda hora ele treme, né? Isso aqui, falaram que eu tinha que usar por causa da medir a pressão, mas não gostei desse treco não. Isso aqui aumenta a pressão da gente. Toda hora te enchendo o saco. Então, olha só. Você tem que entrar conjuntamente com os dois recursos. E agora eu pergunto, qual recurso vai ser julgado primeiro? Aí que está. O recurso que vai ser julgado primeiro é o recurso especial. Então, vai para o STJ. E o ministro do STJ vai julgar a questão infraconstitucional. Se ele julgar, após julgar a questão infraconstitucional, o processo é remetido ao Supremo, que vai julgar aí o recurso extraordinário à matéria constitucional. Só que vocês estão vendo aí que isso pode dar uma bagunça. Por quê? Porque ao chegar o recurso especial ao ministro do STJ, a um dos 33 ministros do STJ, o ministro do STJ pode entender o seguinte: olha, eu tenho que julgar primeiro, mas a questão constitucional, ela está diretamente ligada à própria subsistência do recurso.
Então não adianta eu julgar a matéria infraconstitucional, porque se ao julgar a matéria constitucional, de repente o recurso extraordinário vem anular o processo inteiro. Então eu vou perder tempo fazendo isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, que se julgue a questão constitucional e depois a infra. Então ele pega e remete aquele recurso ao STF para que um dos 11 ministros do STF julgue o recurso extraordinário e, julgando o recurso extraordinário, caso mantenha a decisão, ou caso não anule o processo, retorne ao ministro do STJ. Só que chegou lá, foi sorteado para o ministro Fachin, e o ministro Fachin falou, não. Quem tem que julgar primeiro é o STJ. E o que o ministro Fachin faz? Devolve ao STJ a matéria para ser julgada. E dessa decisão do ministro do STF, não cabe recurso. É uma decisão irrecorrível. É a velha história. Quem pode, pode. E quem manda, manda, né? E quem tem juízo, obedece. Volta para o ministro do STJ julgar. Então, olha só que confusão que dá. Você entra com os dois, vai para o STJ, o STJ entende que primeiro tem que ser julgado pelo STF, manda esse processo para o STF, o ministro relator do STF entende que não, que tem que julgar primeiro o STJ, devolve para o STJ para julgar de novo. Só aí foi 2, 3 anos. No mínimo. Então, verifiquem que bagunça que dá. E uma questão fundamental, não cabe recurso da decisão do ministro do STF que devolve o caso para o STJ julgar. Não cabe recurso, né? Então, é muito importante vocês terem em mente essa possibilidade concomitante dos dois recursos. O normal é ir para o STJ, o ministro do STJ julga e encaminha para o ministro do STF, para o ministro do STF julgar então o recurso extraordinário, ficando o ministro do STF dando a última palavra. Excepcionalmente pode ocorrer essa inversão, mas só em casos excepcionalíssimos, né? Por exemplo, uma questão em que está ligada à própria ordem do processo e o ministro do STF fala, não, realmente o ministro do STJ tem direito, tem razão, e o processo eu vou julgar, e julgando eu já resolvo tudo essa bagunça aqui e até extingo o processo de repente. Então, cuidado com essa possibilidade de entrar concomitantemente os dois recursos. Por que eu falei que é uma exceção e ao mesmo tempo não é uma exceção? É uma exceção porque você vai entrar com 2 recursos de uma única decisão. Só que essa decisão não é exceção porque, porque nesta decisão houve a análise de matéria infraconstitucional e de matéria constitucional. E como esses recursos são recursos temáticos que tratam de temas, a questão temática infraconstitucional é do STJ e a questão temática constitucional é do STF. Por isso que é exceção e não é exceção ao mesmo tempo, tá? Cuidado com essa posição. E eu sempre vou alertando das questões que costumam mais cair em concursos. E essa é uma dessas. E dentro dessa, uma questão que envolve sempre é qual o recurso cabível do ministro do STF que entende que o processo tem que voltar para o STJ. A matéria é irrecorrível. Assim como é irrecorrível a matéria que fala da questão do repercussão geral. Decidiu que não tem repercussão geral, não cabe recurso. Tá? São matérias irrecorríveis. Por isso que existe o princípio do duplo grau de jurisdição. É um princípio e não uma garantia efetiva. E princípio, como o nome diz, é a princípio, né? Vamos usar essa palavra mágica. A princípio tem duplo grau de jurisdição, mas pode ser que não tenha. E esses são os 2 casos, tá? Que não comporta. Bem, vamos lá agora no 1043. Depois que nós estudarmos todos esses recursos,
eu vou fazer, nós temos espaço temporal para isso, eu vou fazer uma revisão geral de todos os recursos, passar um por um novamente, para vocês ficarem assim, craques em recurso. Que essa aqui é uma coisa que quem não souber não advoga, tá? Vamos lá, artigo 1043. Embargos de divergência. É embargável acórdão de órgão fracionário que de decisão em infrações, então órgão colegiado, em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir de julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos embargado e paradigma de mérito. Acórdão paradigma. Aqui nós estamos falando que cabe embargo de divergência quando as turmas julgam diferente. Nós no Supremo nós temos duas turmas, e em matéria criminal ficou famosa porque uma turma era garantista e a outra não era garantista, nessa corrente que eu acho que o nome está errado, né? Garantista, e a primeira era uma corrente mais dura, vamos dizer assim. Chegava na segunda turma, que era formada, se não me engano, pelo ministro Toffoli, quando ele não era presidente, o Marco Aurélio, o Celso de Mello, o Fachin e o ministro Barroso, se eu não me engano. Eram 5. Toffoli, Celso, Marco Aurélio, o Barroso e o Fachin, né? Ou seja, o que acontecia? Sempre quando tinha habeas corpus, quando tinha decisões envolvendo questões penais, o julgamento dava 3-2 pró-réu. Por quê? Geralmente isso, né? Quase que constantemente. Porque era uma turma formada por 3 garantistas, Toffoli, Celso e Marco Aurélio. E os outros 2, o Fachin e o Barroso, se eu não me engano, eles eram sentido contrário. Então, havia E a primeira turma, ao contrário, era uma turma formada por juízes que eram mais, diria assim, rígidos, não sei se é essa a expressão correta, na aplicação da lei. Aquela história, o juiz é mais duro, o juiz é mais caneta pesada, caneta leve. Então, havia essa divergência. Igual à prisão de segunda instância. Uma turma entendia que só podia ser recolhida a prisão após o julgamento de todos os recursos. Todos, inclusive, se possível, até esses embargos. E a outra turma entendia que era após condenação em segunda instância. Havia divergência. Foi preciso juntar o plenário para julgar. E o voto final foi 6-5. Olhem como que a matéria é tão divergente. De 11, 6 entendem de um jeito e 5 entendem de outro. Na verdade, a divergência a decisão foi por um voto. Foi por um voto. O ministro Gilmar Mendes anteriormente entendia que era em segundo e depois ele mudou de entendimento, dizendo que era em último grau. Aí, se os ministros do Supremo, que teoricamente recolheriam a nata do direito brasileiro, 6-5, vocês verem como que é divergente a matéria. Não é fácil. Existem argumentos para todos os lados. Então, essa foi uma questão que foi para o plenário para ser julgada por divergência. A segunda turma só mudou um pouco de entendimento quando a ministra Carmen Lúcia entrou no lugar do ministro Toffoli, que o Toffoli, sendo mais garantista, foi para a presidência e a Carmen Lúcia, que era a presidente, foi para a turma no lugar do Toffoli. Aí se inverteu. O que era antes sempre 3-2 mais garantista, ficou agora 3-2 em sentido contrário. Tá? Então, a divergência é isso.
Acórdão paradigma é o acórdão que tem a referência. Quando vocês sempre acabam ouvindo, olha, a jurisprudência dessa corte, né? A jurisprudência dessa corte. E o que é o acórdão paradigma? Acórdão paradigma é o acórdão que confirmou ou deu, vamos dizer, a estrada a ser seguida nos demais julgamentos. Então o processo chega lá, há essa divergência, cabe ou não prisão em segunda instância, tem essa decisão para ser feita, nós vamos julgar esse caso. Esse é o acórdão paradigma. E a decisão proferida nesse acórdão vai ser a decisão que a partir de agora vai ser seguida pelo tribunal. Então, a decisão, o acórdão não se confunde com jurisprudência, acórdão é a decisão específica no processo. Então, o acórdão que for julgado, o julgamento que for dado nesse acórdão é o acórdão paradigma. Paradigma que é o acórdão referencial, é o acórdão que passa a ser a referência de todos os demais. Tá bom? Então, esse é o acórdão paradigma. Então, existindo a divergência, reúne todo mundo, as câmaras, a turmas, né? Primeira e segunda turma, o plenário, e nós do plenário vamos julgar essa decisão nesse processo, que é o acórdão paradigma. E a decisão que for tomada aqui vai ser seguida. A partir de então, mesmo sendo 6-5, todas as duas turmas passaram o entendimento de que prisão só após o último recurso. E a decisão proferida ali reflete sobre todos os graus de jurisdição. Ou seja, se o ministro do STJ entender que deve ser recolhida a prisão após a segunda instância, ele vai expedir o mandado de prisão, obviamente. Só que cabe daí habeas corpus para a soltura com base no entendimento de que a Suprema Corte já decidiu que prisão só após. E olha que questão difícil, né? Qual o entendimento da lei? O Supremo interpretou. E o Supremo aplicou o entendimento. Então, nós começamos a julgar de acordo com os precedentes do tribunal. Assista alguns filmes de direito norte-americano que vocês vão ver ali, segundo o precedente da Suprema Corte. É isso. Quando você assiste os filmes americanos de direito, eles não falam a lei. Eles fazem pesquisa de precedentes. Olha, já foi julgado um caso desse. Quando é um caso assim, de uma repercussão muito grande, como é a prisão em segundo grau, aí tudo bem, é fácil, todo mundo sabe. Mas pode acontecer que existe divergência em questões que a mídia não dê tanto destaque. Aí você vai ter que saber, porque nem tudo vai para a mídia, né? Nem tudo vai para a mídia. Então, aí você tem que fazer essa pesquisa de qual a decisão da Suprema Corte, tá? Ou do STJ, se for a matéria do STJ. Né? Isso. Vamos lá. Inciso 3º. Em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão ou do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito ou outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha sido apreciada a controvérsia. Então, quando lançada a controvérsia, vai fazer a questão dos embargos de divergência. Parágrafo 1º. Poderão ser confrontadas teses jurídicas. O que eu venho falando para vocês? Recursos especiais, recursos extraordinários são recursos temáticos, são de teses. Então, poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recurso e de ações de competência originária. Nós estamos julgando teses, nós não estamos julgando provas. Provas não entram em recurso especial, recurso extraordinário. Você que está assistindo a aula, volta o trechinho. Não cabe análise de prova
em recurso extraordinário e nem em recurso especial. Grave isso, anote, coloque na testa escrito. Sabe aquele que fizeram uma vez com o Manilá? Você vai escrever assim, ó: não cabe análise de prova em recurso extraordinário. Pega teu irmãozinho pequeno, fala: ô maninho querido, vem cá que eu amo tanto você, vou escrever fazer um reloginho na tua testa. E escreve lá: recursos temáticos, recursos de tese, tá? Coloque lá no banheiro, coloque dentro do teu armário, aonde for, mas não cabe análise de prova em recurso extraordinário e recurso especial. São recursos de teses. A tese diz se prisão ou não em segundo grau. Não se discute se o cidadão é culpado ou inocente, porque a prova diz isso ou a prova, o depoimento diz aquilo. Você pode julgar se uma prova é válida ou não. A prova obtida de forma, as gravações do telefone hackeado, servem de provas? Isso é um tema, isso é uma tese. Eu não estou analisando o conteúdo do que foi hackeado. Eu estou analisando o seguinte: se você obteve, um jornalista obteve o acesso ao telefone e hackeou esse telefone, ou um hacker, né? Obteve e passou por um jornalista, e o jornalista publicou. Isso serve de prova ou não? Temático, tese. Eu não estou discutindo o conteúdo das mensagens. Eu estou discutindo se a prova obtida daquela forma é ou não é prova, válida ou não. Então, isso é uma tese, né? Vamos onde que eu parei? Parágrafo primeiro, né? Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recurso e de ações de competência originária. Parágrafo segundo. A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. A questão de provas que nós envolvemos aqui, se obtidas de forma hackeadas, como eu citei o caso, é uma questão processual. É uma questão processual. Então, nós temos ali essas divergências. Outra divergência que também ficou famosa é se quem fala por último, né? Se quem fala por último nos recursos, teve um recurso que foi anulado porque não foi dada a oportunidade de falar por último. Houve uma suposta inversão. O delator é testemunha ou não é testemunha? Aquele que faz a delação premiada. Então ele deveria ser ouvido ou não seria ouvido? São teses, são questões processuais envolvidas, né? Parágrafo terceiro. Cabe embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sido sofrida alteração em mais da metade de seus membros. Então, cabe embargos de divergência quando o acórdão paradigma anterior da segunda turma era nesse sentido e agora mudou, mas tem que mudar em quanto? Em mais da metade de seus membros. Olhem só que não é uma questão tão simples de ser exposta, né? Parágrafo 4º. O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação do repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgados disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados. Então, vocês estão vendo que o meio eletrônico hoje é permitido. Puxa, meu julgamento, levei pau aqui, mas no outro foi favorável na mesma questão. Tem divergência. Então, eu vou interpor um acórdão nesse sentido, tá? Um agravo, um embargo de divergência. Perdão. Artigo 1044. No recurso de embargo de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do tribunal.
Então, muito cuidado também com a questão do regimento interno. Vocês, quem for advogar nesses tribunais, tem que saber muito e saber bem o regimento interno dos tribunais. Que é dali que você vai encontrar toda a sua fonte do caminho para você entrar com os embargos de divergência. Não é em outro lugar, é aqui, especificamente no regimento interno. Assim como tem o regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, o regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, o regimento interno do STF, o regimento interno do STJ. Você, como advogado, vai ter que ter esses regimentos, vai ter que estudar. Então, o direito é estudar sempre, sempre, sempre. Não pense que saindo da faculdade, você está saindo do pré. Aí você vai começar uma carreira que você vai dar lá no primeiro ano. Então, da faculdade no direito é o prézinho, né? Não sei se chama isso agora. Era o prézinho, educação infantil. Com o diploma você concluiu a educação infantil. Então, olha o caminho que você tem que chegar até ser graduado em direito, hein? Isso vai longe, vai longe. Já estou nessa história já há 31 anos. E não houve um ano que eu não tive que estudar. Não, estou tranquilo. Não existe isso. Tranquilidade não existe direito. É o inferno. Você está no Bom Dia Vietnã, aquele filme. O inferno. Tá? Bem, terminamos, olhem só, a nossa questão recursal. Vimos todos os recursos. Que beleza, né? E a partir da próxima aula, por nós termos tempo ainda, um pouquinho de tempo, eu vou fazer uma revisão geral de todos os recursos para vocês saírem craques nisso. Bom fim de semana. Se forem beber, só Belco sem álcool. Até mais.